O transtorno obsessivo-compulsivo ele é uma doença psiquiátrica que está classificada dentro dos transtornos de ansiedade e que ele se caracteriza pela presença de obsessões e ou compulsões. Obsessões são eventos mentais, por exemplo, pensamentos, imagens, impulsos que são vivenciados pela pessoa como intrusivos, ou seja, elas reconhecem que aqueles pensamentos, aqueles impulsos são delas, mas elas não conseguem controlar o aparecimento deles. As compulsões, elas são comportamento de respostas às obsessões. E eles são feitos para diminuir o desconforto causado pelas obsessões. O transtorno obsessivo-compulsivo ele se inicia em pessoas jovens. Geralmente a pessoa passa muitos anos com sintomas, às vezes com sintomas graves, limitantes, sem procurar ajuda médica. Para ser considerado uma doença psiquiátrica, ele primeiro tem que causar um sofrimento para o paciente, ele tem que interferir nas relações interpessoais, então no trabalho ou na vida social, tem que tomar um tempo significativo do dia, ou seja, pelo menos 1 hora por dia, e tem que ser acompanhada por um sofrimento subjetivo grande que interfere na vida da pessoa. A maior parte das pessoas percebe, mas como elas têm uma crítica sobre aquilo e consideram aqueles comportamentos, aqueles pensamentos, coisas absurdas, elas geralmente escondem os sintomas por muito tempo e sofrem sozinhos. Algumas pessoas também têm medo que quando eles venham a falar das obsessões deles, aqueles medos, aquelas ideias se tornem realidade, então eles acabam não comentando com ninguém. É um transtorno multifatorial, ou seja, ele é determinado por fatores genéticos e fatores ambientais. O estresse pode ser considerado um desses fatores, alterações hormonais, determinados quadros infecciosos que aumentam a chance da pessoa vir apresentar toque. E o peso de cada um desses fatores para o quadro de cada pessoa varia. Uma das frentes de tratamento é a psicoeducação, ou seja, informar o paciente e a família sobre o transtorno e sobre o sofrimento que ele causa, sobre o que pode ser feito. Então é importante que os familiares compreendam, procurem saber mais sobre o que significa, o que é o toque e quais os prejuízos que ele causa, e possa apoiar a pessoa que sofre dele e incentivá-la a procurar ajuda. Eu acho que procurar saber mais e participar do tratamento é a melhor coisa que eles podem fazer. Boa noite, você está com o programa Assembleia de Deus em Ação, o seu programa de toda segunda-feira, onde nós estamos trazendo para você informação e também sempre uma opinião da Palavra de Deus sobre os assuntos que tratamos aqui. Você acabou de ver esse vídeo informativo do nosso assunto de hoje. Hoje nós vamos falar sobre compulsão, sobre o toque, né, que já tratou a doutora aí nesse vídeo, e nós vamos estar tratando esse assunto hoje aqui no nosso programa de segunda-feira, que é Entrevista e Opinião. Já está no ar, Assembleia de Deus em Ação. E o nosso programa Assembleia de Deus em Ação, ele, como todas as segundas-feiras, é um programa onde você pode participar, é um programa interativo, você pode estar ligando e participando conosco. Eu quero te perguntar nessa noite, compulsão é uma doença ou é um vazio de Deus, um vazio que está na alma? Hoje está comigo aqui no programa o jornalista Cristiano. Boa noite, Cristiano. Paz do Senhor, como vai? Boa noite na paz do Senhor, bem, graças a Deus. E nesse programa, discutindo o tema compulsão, né? Gostaríamos de contar com a sua opinião a partir de agora. Você pode ligar aqui para nós no 3433-2528 e também poderá participar através do nosso facebook.com/AD em Ação. Ali já está a enquete no ar. Você pode participar, deixar a sua opinião. Se compulsão, esse transtorno, né, pastor, que engloba várias áreas, né? Tem a compulsão alimentar, tem pessoas que têm pela internet, né, não conseguem se libertar desse vício, né, que interfere em toda a sua vida. Interfere na vida, tira a pessoa da rotina, tira a pessoa do convívio familiar, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Exemplos bíblicos e o que a palavra de Deus vem nos trazer sobre esse assunto. Então é disso que nós vamos falar hoje. Você é o nosso convidado especial, quero convidar você para estar conosco nessa 1 hora de programação, participando conosco sobre esse assunto. Esse tema que parece ser tão inocente, mas na verdade, Cristiano, interfere na vida de muitas pessoas, e algumas pessoas têm complicações, né? Chegam a ter complicações por causa desse transtorno. E o primeiro que nós vamos falar já é sobre o transtorno alimentar. Eu queria que você desse sequência para nós aqui sobre os temas que nós vamos tratando aqui a partir desse momento.
É isso aí. Então hoje estaremos discutindo sobre esses temas, né? Dentro de compulsão. A compulsão, conforme já foi explicado ali pela doutora, engloba várias áreas. E hoje no programa Assembleia de Deus e Ação, Entrevista e Opinião, estaremos abordando 3 áreas de compulsão. A primeira delas que estaremos abordando ao longo do programa é a área de alimentar. A pessoa que tem compulsão alimentar, que não consegue se controlar, está sempre pensando em comer, quando cessa esse período de comida, mal acabou, já sente novamente a necessidade, aquela angústia pelo alimento, nunca está satisfeita. Essa é a compulsão alimentar. Também estaremos abordando, nesta noite, a compulsão por consumo. A pessoa que ela tem sempre a sede, a vontade de comprar e nunca está satisfeita. Ela passa na frente de uma loja e ela nunca compra apenas um item. Ela compra muitos itens que muitas vezes vão para casa e ficam lá no guarda-roupa, nem é utilizado. Teremos hoje aqui uma matéria ali de uma mulher ali que contou para a nossa equipe de reportagem ali sobre a sua situação de compras. É a Evelyn, que estaremos vendo durante o programa. E também falaremos também sobre a compulsão pela internet. A pessoa que é viciada em internet, que passa horas e horas e quando se dá conta, já passou o final de semana, já passou o período ali, né, que ela poderia estar com seus familiares, a vida passa e ela fica naquele vício, fica preso. E a nossa intenção de hoje é saber a sua opinião também. A gente quer saber a sua opinião. Se você acha que isso é uma doença, como a doutora falou, ou você acha não, que isso é um vazio de Deus, falta algo na vida dessa pessoa. Queremos a sua opinião. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos trazendo a primeira compulsão, a compulsão alimentar. Assembleia de Deus e Ação, Entrevista e Opinião, já está no ar. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera: uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. Só no Posto Tigrão em Sara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power, o Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares, 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. Nós queremos convidar você a participar dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Içara. Toda terça-feira, a partir das 19h30, tem o grande culto de ensino, o culto da Palavra de Deus. Toda quinta-feira, a partir das 15h, tem a grande tarde da bênção. Toda sexta-feira, 19h30, é o grande culto da Sexta da Vitória. E no domingo é o grande culto da família a partir das 19h. Você é convidado especial. Convide a sua família, convide um amigo e esteja conosco na Coronel Marcos Ovares, no centro de Içara. É a Igreja Assembleia de Deus Içara, uma porta aberta para o encontro com Deus. A Unita Veículos de Içara, concessionária Fiat, é a revenda da marca que há 10 anos é líder de vendas no Brasil. O compromisso com a alta qualidade, tecnologia e design, aliados ao excelente atendimento em todos os nossos setores, são o diferencial que nos fazem proporcionar o sonho de aquisição do seu veículo. Na gerência do seu amigo Rodrigo Dalsen e com uma equipe treinada, temos as melhores condições e prazos para você sair com o
seu Fiat novo. Ou conheça nossa linha de seminovos com garantia e procedência. Aproveite a redução de IPI até 31 de agosto. Unitar Veículos Fiat. Fica na rodovia SC 444 sem número. Quilômetro 4, bairro 1º de Maio, em Sara. Fone 3468-7300. Muito bem, você está com o programa Assembleia de Deus em Ação e nós estamos nessa segunda-feira tratando sobre o tema compulsão, TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Pastor, o que é isso? Você vai ver agora, nós vamos tratar sobre a compulsão por alimentos. Veja bem, houve um tempo que no nosso país, na nossa nação, a maioria da população passava por fome, eram privados de comida e etc. Hoje não. Hoje o Brasil tem uma produção de alimentos muito grande e a maioria das pessoas, ou uma grande faixa, uma grande parte da população, sofre de algum transtorno alimentar por comer além daquilo que precisa. E acaba entrando, algumas pessoas acabam até entrando em uma compulsão, ou seja, querem suprir alguma coisa que falta na sua alma, alguma coisa que falta no seu coração, comendo, se alimentando e acabam passando por transtornos, doenças alimentares e tantas coisas. Então eu quero convidar você para assistir o vídeo que temos aí agora e nós vamos tratar sobre o tema compulsão alimentar. Será que conseguimos perceber quando começa a viagem na roda das compulsões? Diana e Valéria embarcaram no círculo de exageros e da falta de controle num momento muito especial da vida. Diana engordou 50 quilos depois do nascimento do primeiro filho. Não consegue parar de comer. Aos 15 anos, Diana era magra, praticava esportes. A gravidez na adolescência provocou bruscas mudanças no estilo de vida. Ela quase não sai mais de casa. Come até 2 pacotes inteiros de biscoitos por dia e muito mais. É inexplicável, eu não consigo controlar. E se não tiver, eu saio e vou comprar. Entendeu? Eu tenho que comer. Tipo assim, se vem na minha mente agora que eu vou comer um brigadeiro. Enquanto eu não comer um brigadeiro, aquilo não passa. Mas come um só? Não, como uma panela de brigadeiro toda. E aí, depois que comeu a panela de brigadeiro inteira, qual é a sensação? A primeira sensação é maravilhosa. A primeira. Porque logo depois, meu Deus do céu, aí vem aquela vontade de chorar, comer isso tudo, por que eu comi. Hoje em dia, se você me perguntasse o que é mais fácil, eu diria que ganhar na loteria é mais fácil do que vencer a compulsão. Esta tarefa começa a ficar mais fácil com a ajuda de quem enfrentou e venceu o impulso de comer mais e mais. Nos encontros dos comedores compulsivos anônimos, a troca de experiências dá forças. Existem 75 grupos no Brasil, em todas as regiões do país. Nas reuniões, encontramos exemplos de superação. Eu tinha uma tristeza imensa. Eu acordava para comer, eu tinha fome noturna, comia à noite. Enfim, cheguei assim ao desespero total. Cheguei a comer 26 pães de queijo de uma vez. Quantos quilos você pesava quando você começou esse tratamento e quantos você conseguiu perder em quanto tempo? Eu cheguei a pesar 100 quilos e em 2 anos eu emagreci 40 quilos. Com o apoio dos meus grupos, eu fui aprendendo, ouvindo a experiência das outras pessoas e ouvindo o que elas tinham, né, para me dizer sobre isso. Né? Então hoje assim, eu faço atividade física, né, faço academia, se me dá muita vontade de comer, eu estou numa situação de estresse, eu posso ligar para alguém, pedir ajuda, né, eu posso ler um livro, meditar, andar de bicicleta, tem várias coisas que eu posso fazer hoje, porque hoje a minha vida faz sentido. O que pode ter uma compulsão a ver com o nascimento de um bebê? Muita coisa, o que descobriram os médicos da Universidade Federal de Pernambuco. Eles fizeram um estudo sobre as alterações emocionais que afligem as mães no período pós-parto. 400 mulheres
que procuraram atendimento para os recém-nascidos no Hospital das Clínicas do Recife foram entrevistadas. Os pesquisadores perguntaram sobre o comportamento da mãe. Alguma outra mania, por exemplo, de ficar fazendo as coisas repetidas vezes, faz, aí vai lá e tem que fazer de novo. Não, só tá observando ele, olha, se tá sujinho. Só. Mas é uma coisa exagerada, assim, toda hora da noite levanta para ir lá olhar ele. Quantas vezes à noite, mais ou menos? Eu praticamente não durmo. O resultado do trabalho, publicado por uma das mais conceituadas revistas médicas americanas, surpreendeu os pesquisadores. Das 400 mulheres entrevistadas, 36 tiveram diagnóstico de transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, 9%. Então, isso é um número alarmante, isso é um número que faz com que a gente tenha uma preocupação de saúde pública. E desses 9%, 2,3% tiveram um início logo após o parto. E no pós-parto, geralmente ela passa a ter esse sintoma direcionado para o bebê. Ficar verificando se ele está respirando, se ele está vivo, se nada terrível aconteceu com ele. Muitas mães não dormem porque sentem essa necessidade, essa compulsão, não conseguem controlar, de ficar verificando o bebê de minuto em minuto. É um problema grave, tem sido negligenciado, não tem merecido a necessária atenção e pode trazer graves consequências à saúde da população. Portanto, é um problema de saúde pública, não tenho dúvida alguma. Aí está vendo a gravidade do assunto que nós estamos tratando aqui, que é sobre compulsão. E até por que não dizer que no meio evangélico tantas pessoas que eram compulsivas por algum tipo de química, né? De álcool, de outras coisas, e hoje estão compulsivas por alimentação. Então, nós queremos trazer à tona esse assunto e a gravidade que ele oferece, porque é um problema de saúde pública. Hoje as pessoas estão enfrentando esse problema aí, não é, Cristiano? É verdade, como vimos ali no vídeo, né? O problema é que não só um problema pode acarretar outros, né? Sim. Ali no caso das mães, elas têm um transtorno ali que pode causar na parte da genética, tal, da parte da alimentação, uma ali durante a gravidez que engordou e adquiriu essa doença, né? E também ali na sequência que é a obsessão por cuidar da criança, né? Acordar muitas vezes durante a noite pensando que a criança está passando mal ou que está com fome. Ou então a mãe adquiriu aquilo ali por uma angústia, por uma necessidade, a gente não sabe, mas a gente quer saber a opinião de quem está participando hoje, né? Será que isso é uma patologia genética? Será que é um vazio existencial? Será que falta alguma coisa para essa pessoa? Será que ela não tem a presença de Deus na vida, né? Então, queremos saber a sua opinião. Você vai ligar no 3433-2528, vai deixar a sua opinião também na nossa rede social, facebook.com/AD em Ação. Gostaríamos de contar com a sua participação. As pessoas estão ligando e já estaremos passando algumas das opiniões que estamos recebendo. Pastor Marcos, e na sua opinião, no meio evangélico também tem isso, né? Com certeza. Não só no meio evangélico, em todos os meios, em toda a população, as pessoas estão sofrendo de vários transtornos e a compulsão é um deles, né? Eu acredito que o vazio de Deus, eu quero até citar um texto aqui da Bíblia, que está em Eclesiastes, no capítulo de número 2, no versículo de número 11, ali Salomão está dizendo, olha, o sábio Salomão está dizendo assim, ó, tudo que eu podia fazer com as mãos eu fiz, tudo que eu podia ter eu adquiri. Ele disse, no final de tudo, sabe o que aconteceu? Ele está escrito ali, você pode ler na sua Bíblia, está escrito. Ele assim, e no final de tudo eu vi que tudo isso era vaidade e aflição de espírito. Olha o que ele diz, vaidade e aflição de espírito. Então eu acredito que muitas pessoas se enchem de tantas coisas que acabam até ficando enfermas, porque na verdade há uma necessidade espiritual, há uma necessidade no coração, na alma da pessoa, e ela tenta suprir essa necessidade com tantas coisas aí, tentando alimentar, mas nós sabemos que você não pode alimentar a tua alma com comida, com bebida ou com outra coisa
desse gênero, não é mesmo, Cristiano? É verdade. Temos aqui a participação da Rosângela Castilho aqui no Facebook e na opinião dela, ela acha que esse mal é realmente o que o pastor comentou, que é um vazio de Deus, é uma angústia da alma. Essa é a opinião da irmã Rosângela Castilho, que está participando aqui na nossa programação. Vamos dando continuidade, né, pastor Sim. Marcos? Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com outro tipo de compulsão, que é a compulsão por compras. Você não pode perder, já voltamos. Intervalo musical. Posso crer que na minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim.
Muito bem, aí está esse lindo louvor ali na Assembleia de Deus em Sara, e você pode estar sempre conosco ali no templo, que é na rua Marcos Rovares, 1319, em frente à Prefeitura Municipal de Sara. Você pode estar ali sempre que desejar. Muito bem, nós estamos tratando sobre o assunto compulsão, e nesse momento nós vamos falar sobre a compulsão por compras. Consumo. Por compras, consumo. Pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo por compras, o consumismo que conhecemos através do capitalismo. Então vamos ao VT e já voltamos comentando esse tipo de compulsão. Nunca teve vontade de comprar tudo o que vê. Calças, blusas, eu sou fascinada em calças jeans. Sapatos, gravatas, ternos. Bolsa a gente tem que ter uma de cada cor, né? Pra usar cada dia com uma roupa diferente. Como resistir a tantas ofertas? Celulares, bolsas, sapatos, televisão, um belo vestido, joias. Ó, mulher que não gosta, né? Compra mais bijuterias. Comprar. Eu tento resistir, mas quando não dá eu ligo pra minha mãe, peço, aí se ela briga, aí eu vou, insisto, ela acaba deixando. Se tiver uma boa oportunidade, eu for comprar só um, posso comprar mais, 3, 4. No mundo de tanto consumismo, como saber a hora de parar? Celular, saindo sempre última geração, sempre modernizando, tem que comprar, né? Senão vai ficar fora de ritmo, fora de moda. Como descobrir quando o prazer de comprar vira uma doença? Cosmética, eu nem usei, passou da validade, eu joguei fora. Eu vejo as coisas, vou comprando, tem dinheiro, hora de pagar, eu fico apurada. Fica a sua casa? É, eu compro minha mãe, eu moro em cima. Você mora em cima? Eveline, 28 anos, funcionária pública, mãe de 2 filhos. Como é que foi a aula hoje? Foi boa. É boa? Pegou a gracinha? Uma mulher compulsiva, não consegue se controlar na hora das compras. Qualquer compra. Paro na frente das vitrines e aí alguma coisa me chama atenção e eu entro e não consigo comprar um só. Nunca é um só. Eveline sempre volta carregada de pacotes. Tô em casa parada e do nada vem aquela vontade assim, eu quero comprar alguma coisa. Mas não sei o que. Mas é só aquela vontade, sabe? De gastar dinheiro. Não de gastar, produtos. De ir lá comprar. É o comprar que me chama a atenção. Sapatos, então, são a grande paixão. Esses dois são iguais, né? Isso, são iguais, só a cor diferente. Coloquei os dois, experimentei os dois e não consegui pegar um só. Peguei os dois, estão novos, não usei. Eveline chegou a comprar 5 botas exatamente iguais. Tava com preço bom, tava em promoção. Por que comprar não, ela tanto? tava em preço normal, ela tinha chegado recém na loja, eu cheguei, experimentei, gostei. E aí me deu assim um medo que quando eu quisesse ter outra bota dessa não ia ter mais. Eveline foi vendedora de produtos de beleza e maquiagem. O problema ficava ainda mais evidente. Ela não entregava as encomendas para as clientes. Pegava para ela. Só de lápis de olho você tem 25. Ainda sobrou 25, eles eram 100. Você tinha 100 lápis? 100. Comprava muitos iguais com medo de faltar. Quanto custa um lápis desse? Em torno de 8 a 10, 12 reais. Até 12 reais no lápis. Você gastou então praticamente R$1.000 em lápis de olho? Só em lápis de olho? Que a gente nunca para pra fazer a conta. Repare na blusa que Eveline troca durante a entrevista. Ela experimenta a roxa por baixo da preta, mas poderia ter optado pela branca. Ou que tal o modelito todo negro? Muito escuro? Então, melhor escolher uma estampa. São várias opções do mesmo modelo. Então, com a etiqueta. Não. Só usei essa. O guarda-roupas de Eveline parece uma arara de loja. Cores para todos os gostos. Essa blusinha aqui eu tenho 3 iguais, eu acho, que eu comprei. Também foi esse ano, assim, às vezes, por mais que tu tente te controlar, tu parece que às vezes tu sai de si. As compras foram se acumulando. As contas também. Para quitar as dívidas, Eveline precisava da ajuda dos pais e do marido. Eu cheguei a ter em torno de 12 carnês na mesma loja. Mais que apoio financeiro, Eveline sente que a família a entende. Afinal,
os pais também admitem. Compram demais. Quem não quer ter tudo isso à disposição? Todo mundo gostaria de ter, né? Pela casa encontramos várias TVs, DVDs. Nem foi usado ainda. A mãe tem 5 celulares. Eu sempre perguntei pra ela, pra que tantos telefones se na verdade ela nem gosta de atender telefone? Né? Mas ela gosta de telefone, vai comprar. Escutou assim, né? Ela puxou ali. Ela também a gente comprava junto. Não dá pra dar 6 juntos. Aí hoje uma controla o outro. Pior ainda estava por vir. O vício por compras ameaçou a saúde de Eveline. 3 tias, como eu comprava cachorro quente junto, comprava refrigerante, doce junto, salgadinho, comprava muita coisa. Para saciar o desejo de comprar, Eveline não tinha regras. Podia ser roupas, sapatos, bijuterias e até comida. Num curto período de tempo, a ansiedade unida ao descontrole fizeram Eveline engordar 70 quilos. Para reverter a situação, foi necessário se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. Foi a parte mais complicada, assim, foi onde eu cheguei no auge da minha doença e foi onde eu resolvi que eu teria que mudar toda a minha vida. 4 anos atrás, Eveline trocou de compulsão. Sapatos, bijuterias e roupas já não eram mais irresistíveis. O negócio agora era comida, muita comida. As prateleiras de supermercado e cardápios de lanchonetes viraram mania. Eveline procurou tratamento. Algumas atitudes foram drásticas. Congelar os cartões de crédito, por exemplo, literalmente, no freezer da cozinha. A foto, Eveline guarda como um alerta de um tempo que não quer de volta. Aí está, essa matéria tão chocante, não é? Tão chocante. Cristiano. Sim, que gostaríamos de fazer uma retratação e pedir desculpa à TV Record por utilizar essa matéria sem autorização deles. Foi um erro nosso e estamos se retratando aqui ao vivo, pedindo desculpas a você e também ao nosso telespectador que utilizamos esse material. Mas vamos continuando o nosso programa. Isso, ok. Bom, aí está essa matéria onde você viu que o problema do consumo, o consumo desenfreado. Hoje nós temos uma oferta de crédito muito grande, onde nós, cartões de crédito, cheque especial, enfim, uma pessoa hoje ela pode comprar uma infinidade de coisas sem dinheiro, ela pode sair na praça e comprar tudo que quiser sem dinheiro. O problema vem depois, né, com as dívidas, com o acúmulo de dívidas, com o desespero que vem com esse acúmulo de dívidas. E hoje o consumismo realmente é um problema sério que interfere diretamente na vida das pessoas. E esse é um vazio, Cristiano, muito grande que as pessoas carregam na alma e tentam suprir, né, comprando coisas, fazendo tudo isso. Como você viu a Eveline ali com esse problema terrível. Quem sabe você não virou também aí um acumulador, né? Você olha lá na tua prateleira de calçados, não tem mais aonde guardar, mas você sente desejo de comprar. Você olha lá na tua prateleira de roupas, está cheio, não tem mais aonde guardar, mas você sente ainda desejo de comprar, você já se transformou num acumulador e já sente uma compulsão por compra, uma coisa que está desenfreada. É verdade. Temos a participação aqui no Facebook do Robson Felipe. Ele está dizendo aqui que, na opinião dele, ele acredita que é um vazio de Deus mesmo a compulsão, que falta algo a mais na vida da pessoa. Essa é a opinião do Robson Felipe, que está participando aqui no Facebook com nós. E você também pode participar no facebook.com/AD em Ação e também ainda ligar no 3433-2528 e deixar a sua opinião. O programa vai até as 22h30, ainda dá tempo da sua participação, pastor. Ok. Há um texto na Palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo de número 4, onde o apóstolo Paulo ele diz assim, olha, eu já sei viver tendo em abundância, tendo tudo em abundância, possuindo todas as coisas, vivendo regaladamente, mas eu também sei viver passando necessidade. E ele diz ali naquele texto assim, ó, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É o que está faltando na vida de muita gente. É o que está faltando na vida de muita gente. Saber viver com pouco, saber viver com muito, ou viver tendo as coisas como se não tivesse nada. Né? Ter paz no seu espírito, na sua alma,
sentir paz no seu coração, vivendo de uma forma tranquila, né? Sem sentir essa compulsão desenfreada, né? Disse alguém, Cristiano, que quando você quer comprar alguma coisa, você primeiro espera passar uns 10 dias. Se for realmente essencial, necessário, então você depois de 10 dias pode comprar porque está precisando. Mas se passar os 10 dias e a sua vontade for outra, então isso não era necessário, não. Era uma compulsão e passou. Tá certo. Então você participa conosco aqui no 3433-2528. Vamos a um breve intervalo comercial e já voltamos com a Assembleia de Deus e Ação, entrevista e opinião. A Casa das Gaitas está há 60 anos no mercado de instrumentos musicais, mas sempre à frente do seu tempo, acompanhando as inovações e tecnologias do mercado, disponibilizando das melhores marcas da atualidade, variada linha de instrumentos de sopro e cordas, violinos, violas, violoncelos e contrabaixo acústico, ampla variedade de aparelhos de som para eventos e igrejas, mesas, módulos, equalizadores e microfones. Na Casa das Gaitas tem crediário próprio, além de desconto nas compras à vista com cartão. Fica na Rua Henrique Lage 19, centro de Criciúma. Fone 3433-3868. Há 25 anos, a Otomar orgulha-se de fazer parte de sua vida, na prestação do melhor serviço gráfico, na busca constante da eficiência em seu quadro funcional, ou ainda no investimento em equipamentos de qualidade, causando com tudo isso o que o nosso cliente sempre espera: uma boa impressão. Otomar Gráfica e Editora. Impressionar é o nosso papel. Fone 3432-3357 em Içara. Só no Posto Tigrão em Içara tem o melhor para você e seu carro. Atendimento, qualidade e variedade em serviços. Além da exclusiva gasolina V-Power. O Posto Tigrão é o único da cidade com abastecimento de GNV. E ao abastecer acima de R$50, seu veículo ganha uma ducha rápida grátis. Posto Tigrão. Fica na Rua Marcos Rovares 1630. Às margens da SC 444 em Içara. Fone 3432-3315. Nós queremos convidar você a participar dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Içara. Toda terça-feira, a partir das 19h30, tem o grande culto de ensino, o culto da Palavra de Deus. Toda quinta-feira, a partir das 15h, tem a grande tarde da bênção. Toda sexta-feira, 19h30, é o grande culto da Sexta da Vitória. E no domingo é o grande culto da família a partir das 19h. Você é convidado especial. Convide a sua família, convide um amigo e esteja conosco na Coronel Marcos Ovares, no centro de Içara. É a Igreja Assembleia de Deus Içara, uma porta aberta para o encontro com Deus. A Unita Veículos de Içara, concessionária Fiat, é a revenda da marca que há 10 anos é líder de vendas no Brasil. O compromisso com a alta qualidade, tecnologia e design, aliados ao excelente atendimento em todos os nossos setores, são o diferencial que nos fazem proporcionar o sonho de aquisição do seu veículo. Na gerência do seu amigo Rodrigo Dalsen e com uma equipe treinada, temos as melhores condições e prazos para você sair com seu Fiat novo. Ou conheça nossa linha de seminovos com garantia e procedência. Aproveite a redução de IPI até 31 de agosto. Unita Veículos Fiat. Fica na rodovia SC 444 sem número, quilômetro 4, bairro 1º de Maio, em Içara. Fone 3468-7300. Compulsão, uma doença ou uma necessidade espiritual? Uma doença ou um vazio de Deus na alma? Hoje nós estamos falando sobre compulsão, falamos já sobre a compulsão por alimentos, falamos sobre o consumismo e agora vamos falar sobre a compulsão por meios eletrônicos, por internet, por tantas coisas. Tem jovens cristianos que são compulsivos por videogame, não conseguem passar um dia sem passar 1 hora, 2 horas, 3 horas na frente de um videogame, jogando. É verdade. Não é? E muitas vezes deixam até de praticar outras atividades, convívio com outras pessoas. Sim. Isso acaba roubando a vida social da pessoa, ela acaba se excluindo do meio social, né, por uma compulsão desse gênero. O que nós temos a dizer sobre isso? E a compulsão, pastor, é interessante que principalmente essa compulsão
por meios digitais, por internet principalmente, né, rouba muito tempo dessas pessoas, né, que muitas vezes elas entram ali para ficar 1 hora, 1h30 e não se dão conta, ficam 5, 6 horas, muitas vezes deixam de se alimentar direito, porque interfere tudo, né, uma cadeia que vai alterando a vida, a rotina dessa pessoa, de certa forma que ela acha preferível fazer o convívio social pela internet do que o frente a frente com a pessoa. E imagina, uma pessoa que não tem essa sociabilidade de dialogar com as pessoas, ela com certeza enfrentará problemas psicológicos, problemas sociais, e um dos principais, né, o Deus, onde fica nessa história, né? A parte espiritual dessa pessoa que não tem esse convívio, não tem essa interação, seria mais ou menos isso. Isso. Uma questão seríssima, né? O tempo que as pessoas acabam perdendo. Estava falando aqui sobre pessoas que passam muito tempo, e a gente sabe de pessoas que passam, né, a madrugada inteira, acabam perdendo o sono a madrugada inteira, acabam tirando o tempo da sua vida que poderiam usar de uma outra forma, né? E nós sabemos que o dia, amados, o dia ele termina e não volta nunca mais. Esse dia que nós estamos vivendo hoje, acabando ele, nós não vamos tê-lo nunca mais vamos viver esse dia, não teremos mais a oportunidade de retornar e viver ele novamente. Então temos que viver sim da melhor forma possível, sem tirar, né, de nós o prazer do convívio familiar, do convívio social. Isso é muito importante. Então nós estamos vendo pessoas que estão aí completamente alienadas. Por quê? Porque gastam mais tempo com uma máquina, mais tempo com uma rede social, e que interessante isso, né? A pessoa gostar mais de se comunicar por uma rede social do que pessoalmente com as pessoas. Então é uma coisa realmente muito intrigante que acontece, esse tipo de compulsão. E hoje nós viemos aqui trazer para você trazer à tona, né, esse assunto para nós discutirmos e dizer que, na verdade, na maioria das vezes o que falta, Cristiano, na maioria das vezes o que falta é uma necessidade. A pessoa tem uma necessidade de Deus, ela precisa ter um encontro com Deus, ela precisa ter um encontro com Jesus Cristo, ter uma nova experiência para sair dessa alienação. É verdade. Né, para sair desse jeito de vida. E, pastor Marcos, pesquisas indicam que a compulsão, essa compulsão é a quarta patologia, é o quarto tipo de doença que mais atinge as pessoas atualmente nesse mundo moderno. A compulsão. Então, para esclarecer melhor essa compulsão por internet, por meios eletrônicos, vamos rodar um VT e já voltamos comentando um pouco mais. Percebe o grande número de jovens, adultos que são dependentes, né? O que seria essa dependência e como diagnosticar, quais os sintomas dessa dependência? A gente percebe que se torna patológico quando a pessoa tem prejuízos sociais, ela deixa de frequentar a escola, ela deixa de sair nos finais de semana para ficar na internet, ela prefere tudo relacionado à internet do que o convívio social, né? Deixa de trabalhar, tem prejuízo no seu trabalho. Claro que isso tem um aumento gradativo, a pessoa precisa estar atenta a isso. E ela também, ela fica muito preocupada com a internet. Tudo que ela faz, eu preciso postar, eu preciso me expor. Eu vejo que a dependência, quando a pessoa chega nesse nível de dependência, ela acaba até esquecendo quantos seguidores tem, pensando mais nesse prazer imediato de você estar sempre conectado. Ela tem um aumento do tempo, então me programo para ficar 2 horas no computador, na internet, eu fico 6, 8 horas, eu entro naquele mundo, e muitas pessoas apresentam uma irritabilidade, uma depressão. E aí são as comorbidades. A pessoa, na verdade, também pode apresentar depressão e utilizar a internet como um meio de se comunicar e tentar sair daquilo. E, na verdade, ficar. E quando pede, principalmente os jovens, é solicitada a presença deles na hora do jantar, em passeios, ficam extremamente irritados.
Segundo pesquisa realizada pela Universidade La Salle, nos Estados Unidos, cerca de 2 bilhões de pessoas usam a internet no mundo. Deste número, 50 milhões de usuários podem ser considerados viciados na rede. E uma vez que foi diagnosticado, a gente aqui no Brasil, né, temos poucos trabalhos dentro da grande demanda, né, e impacto social dessa dependência. Como intervir? Né? Existe uma questão médica, psiquiátrica com intervenção medicamentosa, a psicoterapia, como hoje vocês trabalham essa intervenção? Sim, eles precisam de acompanhamento psicológico e psiquiátrico, é feita uma avaliação. Então, no primeiro passo é importante os pais procurarem um psicólogo especializado em transtornos do impulso, em dependências, e uma avaliação psiquiátrica, para que haja os dois acompanhamentos. E dentro desse trabalho psiquiátrico e psicológico, como que você percebe, né, a recuperação ou a melhoria também desses jovens? É um número maior de jovens, adultos, ou se mistura? Qual a sua percepção? Se mistura, na verdade. Tem jovens e adultos. Se o paciente seguir o tratamento, né, que é importante, né, em relação à medicação e em relação à psicoterapia, ele tem uma melhora sim, tá? Tanto ao uso quanto à sua vida social, né? Porque o tratamento não é voltado apenas para o uso, e sim para os prejuízos que você tem em relação àquilo. Então as suas habilidades, né, voltam e na verdade você descobre outras habilidades também. Então tudo isso é trabalhado na psicoterapia. Na questão da drogadição, mal comparando, né, são duas dependências, são razões diferentes, algumas até se igualam, mas há uma abstinência, uma restrição. A internet hoje se torna quase impossível você ficar aquém, né? Como lidar com isso? Como me percebi, está em excesso, mas ao mesmo tempo meu trabalho gira em torno disso, a faculdade tem uma contribuição. Como melhorar a minha vida a partir de saber lidar com esses meios? O mais importante é pedir ajuda, principalmente dentro de casa. Tá? Alguém que possa te ajudar. Então eu preciso utilizar a internet para determinado trabalho, estipular um horário e falar, bom, eu acho que eu consigo fazer esse trabalho para a faculdade em 2 horas, e não deixar de fazer as outras coisas. Ter uma rotina, isso é o mais importante, né? O ser humano precisa de uma rotina para que as coisas não saiam do eixo. Então eu vou estipular 2 horas, 3 horas. E alguém me ajuda, eu tô muito tempo na internet, alguém da família me chama, me acompanha, ou eu faço trabalho em grupo, né? Sempre tendo alguém para ajudar. Muito bem, você viu o VT e comentou esse transtorno obsessivo compulsivo sobre meios eletrônicos, principalmente internet. E Pastor Marcos, engraçado, né? Interessante, que a juventude de agora, essa nova geração, está cada vez mais, assim, como posso falar, presa nisso, né? A tecnologia está no local, já está registrando, e é aquela compulsão, estar alimentando constantemente, instantaneamente a rede, mantendo toda a sua rede informada, mas também que foi comentado ali, que é engraçado, que muitas vezes a pessoa faz isso por impulso e nem se dá conta dos seguidores, de quem está vendo aquela mensagem. Com certeza. O que nós observamos é que tem pessoas que passam mais tempo com uma câmera na mão registrando, ou com o meio eletrônico registrando, do que vivendo o momento que ele mesmo está registrando. É uma coisa até sem fundamento, é uma coisa que a pessoa passa registrando para que alguém veja, mas ele mesmo não se preocupa de ver o momento que ele está vivendo, porque ele tá o tempo todo registrando tudo e gastando o tempo que tem enviando para a sua rede social e acaba não vivendo o mesmo momento em que ele está registrando, né? Tem um texto da Palavra de Deus que está em Gálatas 5:22 que fala sobre os frutos do Espírito. E entre os frutos do Espírito estão a temperança e o autodomínio. A pessoa tem que ter domínio próprio. A pessoa tem que administrar a sua vida. E tem que entender o quê?
que eu sou o administrador da minha vida, não a minha vida que vai me levando, como tem uma canção, né, que diz que vida vai, vida leva eu, alguma coisa nesse gênero aí. Então não é assim, a vida não passa e eu vou passando junto com ela, não. Eu preciso administrar a minha vida. E a palavra de Deus traz esse texto para nós, dizendo que nós precisamos ter o autodomínio. É isso que está faltando para as pessoas nos dias que estamos vivendo. É verdade. Agora vamos a um breve momento da palavra de Deus e já voltamos. Nesse meio tempo você ainda pode participar. 3433-2528. Assembleia Deus e Ação, entrevista e opinião. Livro de João, capítulo 1, versículo de 46. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Até aí. Se daríamos um tema a essa mensagem, seria resposta certa. A resposta certa. Nós encontramos aqui Jesus, ele estava procurando discípulos e no caminho ele se encontra com esse homem, Filipe e Natanael. Filipe chega a Natanael e diz: encontramos o rei de Israel, encontramos aquele a quem os profetas falaram, o nosso Salvador. E Natanael, conhecendo a história, conhecendo a cidade de Nazaré, de imediato já lhe respondeu: pode vir alguma coisa, já lhe perguntou aliás, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma pequena cidade, Nazaré não era conhecida no mapa. Nazaré não tinha procedência de profetas. Nazaré era uma cidade onde existia muitos pecados. Nazaré era uma cidade às margens. Nazaré era uma cidade esquecida de Jerusalém. Uma cidade que não estava no contexto. E o que se poderia vir daquela cidade talvez não seria algo muito bom. E ele vai logo perguntando: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o tema da nossa mensagem é resposta certa. Sim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré não era conhecida, não, até que o próprio Senhor Jesus naquela cidade se fez presente. Até que daquela cidade saiu o Salvador, aquele que iria mudar a história da humanidade, aquele que traria ao povo judeu a chance de se reconciliar com o Senhor Deus vivo novamente. E mais do que isso, trouxe até o povo gentil e até as nossas vidas no dia de hoje a salvação, o reconcílio. Novamente o nosso elo de comunicação com Deus foi ligado através de um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Eu quero ler com você também o livro de Apocalipse 3:20, que há um mistério aqui, o irmão já leu a passagem, Apocalipse 3, que fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ora, quando estamos falando aqui de bater em porta, quando Jesus está falando que eu estou batendo a porta, Jesus está dizendo: eu estou batendo no seu coração, eu estou batendo na sua alma, eu estou tentando entrar na sua vida, eu estou tentando entrar na sua vida para mudar a sua história. E aqui está parafraseado o nosso coração com a palavra porta. Se você abrir a sua porta, Amado Deus e soberano Pai Celestial, estamos orando nesse momento, Senhor meu Pai, por essas vidas, essas pessoas que de repente estão assistindo essa programação e têm algum tipo de problema, alguma compulsão, Senhor. Cremos no poder do Teu milagre, cremos no poder da Tua cura, Senhor. Adentra esse lar, essa vida e faz uma transformação, Deus querido, Deus amado.
Pai querido, te pedimos, Senhor, de repente essa pessoa encontra-se em desespero, acha que não há mais solução para esse problema, mas acreditamos, Senhor, que para Ti não há impossível. Acreditamos no milagre, na cura, na transformação, pois Tu, Deus Pai, deu o Teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, na cruz do Calvário, remindo nós do pecado, Senhor. Acreditamos nessa hora na Tua intercessão. Deus querido, Deus amado, esse é o meu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, nós estamos nesse momento concluindo a nossa programação e nós queremos convidar você para que semana que vem você esteja novamente conosco, na segunda-feira, aqui no programa Assembleia de Deus em Ação, Entrevista e Opinião, e semana que vem nós vamos tratar um assunto, olha, muito importante, e eu quero que você esteja conosco, vamos ter entrevistas aqui. E a pergunta da semana que vem é a seguinte: você perdoaria uma traição? Você já foi traído? Já passou por essa experiência de traição? Você perdoaria uma traição? Eu quero ouvir a sua opinião na semana que vem. Nós vamos estar aqui no programa e vamos estar falando sobre esse assunto e tantas coisas tão importantes que podemos falar dentro desse tema na semana que vem. E eu quero convidar você. Amanhã nós temos a programação, continua a nossa programação amanhã, o programa do Departamento de Missões, e também na quinta-feira o programa com o pastor Júnior e com o pastor Daniel Teixeira. Nós vamos estar aqui na quinta-feira também em um programa maravilhoso de testemunhos, como também no final de semana com o pastor Lauro, aqui na programação do Canal 19. Quero te agradecer, muito obrigado você que esteve conosco, e eu quero deixar o endereço da igreja, Marcos Rovares, 1319, em Sara, em frente à Prefeitura Municipal. E a gente falou aqui de problemas que para algumas pessoas parece que são tão simples, mas outras que estão vivendo esse problema, que estão passando por esse período, estão passando por dificuldades imensas. E eu quero convidar você, olha, há uma solução, há uma saída para você. Você não precisa continuar vivendo esse problema, você tem em Cristo uma saída para ser abençoado, para cessar isso na sua vida. Então eu quero convidar você para nos visitar ali na igreja, como também ligar para nós e ser abençoado por Deus. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui. Cristiano? Agradecemos a audiência de você que esteve conosco até agora, aqui assistindo o programa Assembleia de Deus em Ação, Entrevista e Opinião, e convidamos você também, amanhã tem culto ali no templo sede da Assembleia de Deus de Sara, celebração da Santa Ceia, essa importante celebração, você está convidado a participar ali conosco a partir das 19 horas no templo sede, na Rua Coronel Marcos Rovares, 319, bem em frente à praça da Prefeitura Municipal. Agradecemos a você, convidamos vocês para estar durante toda a nossa programação aí da Assembleia de Deus de Sara aqui no Canal 19. O nosso abraço e fique com Deus na paz do Senhor. Muito obrigado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique em paz.